BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Saber contar a sua história do ponto de vista profissional é essencial para construir uma marca pessoal autêntica e fortalecer sua presença no mercado. Ao compartilhar sua trajetória de forma estratégica, você destaca experiências, aprendizados e valores que ajudam a criar conexões genuínas, transmitir credibilidade e gerar identificação com colegas, clientes e recrutadores. Uma narrativa bem construída também evidencia seu diferencial competitivo e mostra como você pode agregar valor, tornando-se uma ferramenta poderosa em processos de networking, lideranças, vendas e desenvolvimento de carreira. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Renato Sapiro, advogado de formação, sócio fundador da Sapiro, uma consultoria focada em conectar profissionais nas áreas jurídicas e correlatas. E é pai da Olivia e do Mike, que são suas grandes paixões. Além disso, ele é host do podcast Direito de Resposta e professor e palestrante. Sapiro, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, Gabriel, meu amigo, sempre bom estar com você. Qualquer convite que você me fizer já está aceito, então eu estou muito feliz de estar aqui no BD Law. Enfim, depois de tanta gente bacana, inclusive meu pai que esteve aqui, professor Arão Sapiro, vai ficar difícil, né? Porque o melhor da família já passou, mas estamos aqui com o maior prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, Sapiro, isso. Quando eu resolvi fazer o podcast, né, do BD Law, eu me inspirei muito em você, pelo direito de resposta. Obrigado. E todas as entrevistas sensacionais, as perguntas, tudo. E você, para mim, além de um grande amigo, para mim é uma grande inspiração aí. Então, só tenho a agradecer para você aí por sempre me apoiar aí nos meus projetos e nas minhas ideias malucas, viu, Sapirone? Tamo junto, cara. Malucas, mas excelentes, cara. Então, as melhores ideias são as mais malucas mesmo. Então, tamo junto, conta comigo e é recíproco. Ah, valeu, Sapiro. Então, estamos no caminho certo. Sapiro, então, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória e como que você foi para aí no direito de resposta, na sua consultoria e nesse nosso mercado aí maravilhoso. Boa, a gente entra aqui um pouco no nosso papo, que é mais do que um storytelling, é um story selling, né? Mas eu vou tentar contextualizar aqui de forma breve. A gente tem que decidir, Gabriel, muito cedo o que a gente vai fazer na nossa carreira, 17, 18 anos se tanto. Eu me lembro que quando eu estava no primeiro colegial, eu fui no escritório do meu avô, vi aquele monte de papel, meu saudoso avô e minha maior inspiração, era advogado, e eu olhei para aquilo e falei, mas nunca que eu vou ser advogado na minha vida. Meu avô era advogado trabalhista e previdenciário. E o tempo foi passando, na época eu cogitava fazer publicidade, marketing. Quando chegou no terceiro colegial, eu acho que foi muito levado por conta dos meus amigos. Claro, inspirado pelo meu avô, mas muito levado pelos meus amigos, porque teve um boom, né, de gente que foi fazer direito. E, enfim, meus melhores amigos, e a maioria, uma boa parte da minha sala na época do terceiro colegial, foi fazer direito. E eu acabei decidindo por fazer direito. Então, eu fiz ali o primeiro ano de cursinho, com alguns amigos, depois entrei na faculdade. Nos primeiros dias, Gabriel, já percebi que aquilo não era para mim. Falei, acho que não vou me encontrar aqui. E aí fui falar com a minha mãe. E deixei mame, né, a mãe judia, que é igual a mãe italiana, exagerada igual. Mãe, não tô gostando da faculdade, eu acho que eu queria mudar, pensar alguma coisa diferente. De jeito nenhum. Você vai acabar a tua faculdade, vai tirar a tua OAB, e depois você decide o que você faz. E quando eu conto isso para ela, ela fala, mentira, não foi nos primeiros dias, foi no 4º ano de faculdade. Falei, não, mas foi nos primeiros dias. Enfim, ainda bem que ela insistiu nesse caso, eu acabei a faculdade, mas eu nunca me encantei, de fato, pela advocacia. Pelo mercado jurídico, sim, a gente chega lá, mas pela advocacia, não. Fiz os estágios, enfim, comecei a advogar na área civil, trabalhista, falei, bom, eu vou tentar fazer alguma coisa que me dê prazer. O que me dá prazer? Esporte. Então, eu vou fazer uma pós em Direito Desportivo e fiz. Pós no IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Salvo engano, foi uma das primeiras turmas. E tive excelentes professores, me encantei pelo mercado, mas não entrei. E na época, e eu só fui aprender muitos anos depois, na época, para mim, ficou muito claro que era um mercado de QI. Quem indica? Senão você não entra. Anos depois, a gente vai falar do direito de resposta, eu entrevistei Marcos Mota, e ele trouxe uma frase que deu um clique, que é
qual remédio que você tem para dor do mercado? E aquilo me deu um clique, porque tudo bem, pode ter o QI, mas se eu tivesse uma solução ali para o mercado do direito desportivo, eu teria entrado. E eu não tinha. Então, eu segui tentando, mas não me encontrei na advocacia. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque o meu sonho já não dá mais, que era ser jogador de futebol, já estava velho para isso. A advocacia não estava me encontrando. Eu cheguei a pensar em ser narrador de futebol, olha que coisa. Enfim, mas aí acabou surgindo uma oportunidade, caiu no colo mesmo, de uma multinacional de recrutamento, que era, na época, a Michael Page. A minha mulher, que é arquiteta, ela foi chamada para uma entrevista, e ela foi entrevistada por um arquiteto. Aquilo me chamou a atenção, um arquiteto entrevistando arquiteto. Muito bem. Descobri que eu tinha 2 amigos que trabalhavam na Michael Page, mandei meu currículo. Gabriel, assim, demorou, sei lá, uns 6 meses. Eu passei por umas 10 entrevistas e aí eu recebi o convite. Foi aí que eu fiz a transição, sem conhecer muito, mas aquilo me gerou um desafio interessante. Eu fiquei curioso, com a pulga atrás da orelha. Era continuar no mercado jurídico, mas do outro lado da mesa, era lidar com pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, que conecta muito comigo. Então, assim, eu percebi que talvez ali estava, de fato, um lugar onde eu poderia ser feliz. E hoje... E o medo, cara? Porque você deve ter ficado com medo na hora de fazer uma grande mudança. Eu vou te falar, o meu medo maior não foi na hora de fazer essa mudança. O meu medo maior veio mais para frente quando eu montei a Sapiro. Porque aqui eu percebia que não tinha o que perder. Eu não estava feliz onde eu estava. Eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Então, qualquer coisa diferente para mim era um alívio. Eu queria tentar, eu queria encontrar. E eu dei sorte. Eu dei sorte. Porque quando as pessoas não estão felizes, elas tentam uma mudança, na grande maioria das vezes, elas não acertam de primeira. Elas vão tentando e testando. E eu me encontrei. Então eu fiz a mudança para Michael Page. Fiquei 1 ano lá com eles. Foi um pouco complexo, porque eu venho de estruturas de escritório de advocacia e pequenas. E de repente eu me vejo numa multinacional. Fiquei 1 ano com eles, minha equipe saiu, montou uma estrutura, aquilo me chamou a atenção, porque eu gosto dessa história do boutique, do personalizado, do tete-a-tete. Fui com eles, fiquei 7 anos, até que eu decidi montar a Sapiro, porque eu realmente queria fazer coisas diferentes, e eu venho fazendo coisas diferentes. Eu queria deixar um legado para o mercado, isso não é papo não, a gente vai falar bastante disso, de autenticidade. E aí, cá estou, muitos anos depois. Depois, se você quiser, a gente pode adentrar um pouco no direito de resposta, como é que eu cheguei, mas é um pouco de como é que eu cheguei até aqui. E olhando para trás, eu estou feliz com o que eu construí até aqui, mas muito feliz também do que eu tenho por construir pela frente. Eu tenho muitos anos ainda, e eu realmente quero deixar, eu sei que você também, um importante legado para o nosso mercado. É isso mesmo, Sapiro, eu acho que se você quiser entrar no direito de resposta também, é claro que eu quero, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar no papo de hoje. Então, se quiser contar um pouquinho pra galera, como que surgiu essa ideia, de onde que veio, por que que você resolveu fazer? Claro. Eu tinha acabado de montar a Sapiro. Sapiro tinha 1 ano, estava trabalhando muito, muito feliz e dedicado. E um amigo, Maurício Rochel, que trabalhava no ambiente corporativo, ele trabalhava na Yahoo, me provocou, falou, vamos montar uma escola de negócios para advogados? Eu falei, Maurício, eu tô ocupado aqui, cara, fazendo um monte de coisa, não vai dar, não, vem. E eu aprendi muito com ele. A escola no final não deu certo, porque veio pandemia, etc., que era Reinvent Legal, mas quando a gente estava nesse ambiente, muitas ideias foram surgindo. E uma provocação, enfim, numa conversa que a gente estava tendo, o Maurício até falou, poxa, cara, você conversa com muita gente, né? Pô, como é que a gente dá publicidade para isso? A gente estava conversando, surgiu a ideia de montar um podcast para o mercado jurídico, contando as histórias que eu ouvia dentro de 4 paredes, né? As histórias que eram possíveis serem contadas. Falei, puta, baita ideia, porque assim, o nosso mercado é um mercado sem informação, as pessoas não gostam de abrir informação, é tudo muito escuro, né? Assim, cara, tudo no escuro, você não sabe os movimentos que você tende a fazer, se você vai para cá, se vai para lá. Quando eu estava na faculdade, eu nem sabia quais eram os caminhos possíveis no mercado jurídico, não sabia. Então, eu falei, poxa, talvez um podcast possa trazer essa luz que a gente precisa. E aí surgiu a ideia de começar a entrevistar personalidades do mercado jurídico. Outro grande amigo, que até é conselheiro aqui na Sapiro, o Felipe Zorzi, falou, excelente ideia, só que você vai fazer o seguinte, você vai mirar alto. Você vai buscar as melhores pessoas. O não você já tem. E foi essa estratégia que eu adotei. Eu falei, bom, já que eu vou buscar pessoas para entrevistar, que sejam as pessoas que são referências para o mercado, para trazer insights, trajetória de sucesso, erros e acertos. E foi daí que começou o podcast, enfim. Estamos gravando no momento que a gente está no episódio número 123. Provavelmente a hora que lançar a gente já vai estar quase 130, então com muita alegria.
E hoje, só para se puder abrir aí para quem não conhece os números, quantos ouvintes vocês têm hoje? Se quiser também, né? Fica à vontade, tá? Claro, claro. Veja, hoje nós estamos no episódio, na data da nossa gravação, 122, caminhando para o 123 nos próximos dias. O episódio é sempre segunda sim, segunda não, os episódios são lançados segunda sim, segunda não, portanto, quinzenais. Nós temos hoje, neste exato momento, 150 mil episódios unitários ouvidos. Então a gente tem uma média superior a 1.000 episódios ouvidos por entrevistado. Claro, a gente tem, se a gente pegar o top 10, né, já um valor considerável. Uhum. Então, por isso que na média fica 1.000. Mas tem episódio com 6, 7, 8 mil episódios ouvidos. Sensacional. Então, e para o mercado, você sabe, o mercado nichado, maravilhoso. Não adianta me comparar com o Podpah, enfim, com outros que 1 milhão, né? Porque é aberto. Aqui não, aqui é bem nichado. Então, acho que a gente atingiu um público super interessante. Mais interessante do que isso é que a gente vem crescendo exponencialmente. Vou tentar lembrar de cabeça, mas na primeira temporada foram 10 mil episódios ouvidos. Uhum. Na segunda, repetiu, ficou 20 mil. Depois a gente foi subindo exponencialmente, tanto que na última temporada a gente bateu 120 mil episódios. Cara, só na última temporada a gente fez 50% do que nas outras 4 temporadas. Então a perspectiva é que a gente passe de 200 mil episódios unitários ouvidos ao final dessa 6ª temporada, que acaba no final de 2025, perdão. Nossa, sensacional, Sapir. Isso é muito bacana porque eu lembro tem um livro que chama Superfuzz, né? O cara fala da importância de você conhecer seu nicho, né? Eu acho que você traz isso muito também no Direito de Resposta, que você pega ali os maiores nomes de cada área também, a história, tudo. Então, é muito legal e é muito inspirador. Eu escuto toda vez que sai, eu escuto basicamente no dia ou no dia seguinte, assim, porque já tá ali sempre... Já sigo, já faço tudo ali, porque para mim vem muita informação muito legal do mercado ali, porque você acaba também conhecendo os escritórios, como funcionam os batidores, cultura, e como que é a jornada de cada um, né, como eles se prepararam. Então, eu acho isso muito bacana. E fazendo um link agora, né, Sapiro, que você acabou de contar a sua história, você mostrou o que você fez, você falou da sua qualificação, você falou por que você faz o que você faz, o seu propósito, e o que isso agrega para as pessoas. E eu queria saber, Sapiro, qual que é a importância de você saber contar a sua história? Por que é importante você ter uma narrativa bem construída? Primeiro, porque é você, né? Você contar a tua história é você se conhecer. Segundo, porque eu acho que é a forma mais humana e autêntica de você mostrar quem você é, né? Quando a gente pensa no mercado jurídico, tem muita gente com formação parecida, experiência parecida. E o grande diferencial ele está em como você articula a sua trajetória, seus valores, suas escolhas, né? Por isso que eu sempre gosto de falar que uma boa narrativa profissional não é um enfeite, ele é uma estratégia, gera conexão, confiança, posicionamento. Então, quando a gente fala da importância de você contar sua própria história, é mais do que você contar para os outros, é você se autoconhecer. E a forma como você vai se diferenciar, aqui eu já estou conectando com o mercado jurídico, que é possivelmente a maioria do nosso público. Sim. Mas essa autenticidade, como a gente conta, ela é absolutamente fundamental e traz a verdade, que é um pouquinho do que a gente vai falar mais para frente. Eu vou falar muito de autenticidade e verdade quando a gente fala de contar a sua própria história, mas acho que no frigir dos ovos é se autoconhecer. E isso não é fácil. Não mesmo. E Sapiro, imagino que você tenha entrevistado muitas pessoas, não só no Direito de Resposta, mas também na Sapiro Legal Connections, essa consultoria. E eu queria saber se a pessoa saber contar a sua própria história, assim, dá um diferencial ali além do currículo, né? O que isso faz para quem está querendo contratar, ou até você que está observando ali para ver como que a pessoa funciona? Bom, vamos lá. Assim, primeiro, o currículo, ele é importante, muito, mas ele é a porta de entrada. Uhum. A forma como você vai contextualizar o que está escrito no teu currículo, que é o mais importante. Claro, eu estou com uma posição, bato no currículo, eu sei se a pessoa, a princípio, tem ou não tem perfil da posição. Mas é só a pontinha da pirâmide, a pontinha do iceberg. Eu preciso olhar todo o resto que tem por trás disso. Eu preciso conhecer a pessoa. Então, a forma como ela vai me contar a história dela vai me dizer muito sobre ela. A forma como ela concatena as ideias e toda a história, a trajetória dela, faz toda a diferença, porque eu já consigo visualizar, assim, uma pessoa sênior, por exemplo, se ela não consegue contar bem a história dela, né, de forma clara, objetiva, detalhada, com exemplos, me preocupa eventualmente apresentar um projeto.
Se é uma pessoa mais júnior, faz parte, está começando a história dela, a trajetória, então ainda está aprendendo muita coisa, inclusive a contar a própria história. Então, a forma como a pessoa me conta a história, para mim, é fundamental, porque eu vou olhar mais do que o perfil técnico, eu vou olhar e o que, para mim, é mais importante, o perfil comportamental dessa pessoa. Então, a forma como você conta a tua história é crucial para que você possa ter sucesso, eventualmente, no momento de transição. E a gente está falando de transição, de entrevista, mas não só nisso, né? É fundamental para uma eventual promoção, para uma mudança dentro da empresa, para uma mudança de carreira, para uma apresentação numa reunião, para uma palestra. Então, é fundamental a comunicação, a gente sempre fala, né? A gente estava apresentação é comunicação, você se comunicar da melhor forma, de forma assertiva, de modo que o outro entenda o que você está falando. Mas você precisa ter muito claro, e a gente vai falar um pouquinho mais, né? Como é que você faz isso? Você precisa ter concatenado as ideias e a tua carreira de forma muito clara e natural. Tem que ser natural e tem que ser verdadeiro e autêntico. E Sapir, eu queria saber, porque você deve ter, como a gente já falou aqui, você conheceu muitas pessoas ao longo, ouviu dezenas de histórias. Teve alguma que marcou, assim, sem ser da guia de resposta, hein? Tem que ser, não precisa, obviamente, dar o nome da pessoa, mas a forma como ela contou que te chamou a atenção, assim, que você falou, nossa, cara, assim, fazia tempo que eu não vi uma entrevista assim, sabe, de uma pessoa... Pode falar, eu vou te trazer um exemplo positivo e vou dar nome aos bois. Beleza, ótimo. E vou trazer um exemplo negativo sem citar, porque acontece até enfim, com certa assiduidade. Pessoa que não sabe contar, cansa, porque ela vai e volta, se perde, fica uma coisa desgastante, ela não só não se vende, como deixa cansativo. E a gente já entrevistou muita gente assim. Claro que a gente tenta guiar, ajudar, a gente tem um vínculo com os candidatos só de relacionamento, exceto aqui na Sapiro, a mentoria, que a gente acabou criando muito por conta de uma alta procura. Quando tem alta procura, tem produto. E a gente desenvolveu, mas é o único produto direcionado para o candidato. Mas quando eu entrevisto um candidato e eu vejo que não está indo no bom caminho, eu procuro auxiliar e guiar. Mas a gente já pegou muita gente que não sabe contar e que se perde, se enrola, né? E procrastina ali, é complicado. Agora, de outro lado, eu vou contar uma história muito curiosa. Legal. Uma profissional chamada Renata Feijó. Renata, ela é formada, acho que em 2015, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa vale muito entrevistar. Eu entrevistei, inclusive, no Direito de Resposta, mas eu conheci ela muito antes. Eu estou contando da entrevista que eu fiz com ela como candidata. Legal. E a gente tinha uma posição sênior numa empresa. Quando eu a entrevistei, ela tinha, acho que, 1 ou 2 anos de formada. Então, para o mercado, ela definitivamente não era sênior. Mas, Gabriel, a hora que eu sentei com ela, fiquei encantado, assim, saber contar a história, saber contar os desafios, as soluções que ela trouxe. Cara, assim, eu saí apaixonado pela entrevista, saí falando, ela não é sênior para o mercado, mas eu vou apresentar porque ela é muito, muito fora da curva. Apresentei, junto com outras pessoas, o cliente gostou muito, falou, olha, eu acho que é a pessoa, mas eu não tenho como justificar a contratação como sênior. Enfim, mas a gente manteve contato. Posteriormente, ela cresceu demais, ela foi diretora jurídica, se level na Loft, montou agora o próprio negócio. Ela é ponto fora da curva. Então, essa entrevista me chamou a atenção. Até hoje, você pediu um exemplo, eu me lembro com muito carinho desse bate-papo. E acabou virando amiga, enfim, participou do Direito de Resposta lá no comecinho, acho que dá no episódio 7 ou 8. E, cara, ela brilhou. Eu vi ele claramente, eu tinha, sei lá, 7 anos como headhunter, hoje já são 15, mas me chamou a atenção, e eu não estava errado, né? Eu vi realmente a trajetória que ela trilhou. Então esse é um exemplo de como você se conhecer, contar bem a sua história, marca um headhunter, né? Que é importante também, mas me chamou muito a atenção. Que bacana essa filha, porque eu acho que você é especialista no que você faz, você está no mercado, você foi advogado, assim, né, advogado de formação, né, que nem eu, né, a gente não advoga mais, mas a gente começa a enxergar o padrão das coisas, né, quando a gente domina. Então isso que você traz é muito legal. E eu queria saber que, para quem quer melhorar esse discurso, além também, a mentoria eu acho super relevante, existem, é um negócio legal, porque você pula não etapa, né, mas você acelera o negócio, porque você pode conseguir chegar, ter um bom discurso, você treinar um monte, mas a mentoria vai te acelerar,
eu imagino que também você não precisa apanhar em todas as vezes. Você pode pular não é que nem um bom livro. Um bom livro vai te evitar que você aprende com o erro dos outros, né? Então, uma mentoria vai te ajudar ali nisso. Mas eu queria saber para essas pessoas que estão querendo treinar melhor, para se preparar melhor para as entrevistas, se tem alguma dica que você daria para elas e como elas podem praticar isso no dia a dia, por exemplo. Claro, vou falar com certeza. Mas você trouxe um ponto curioso, né? Você falou de padrão, né? São 15 anos fazendo a mesma coisa. Então você começa a perceber com muita clareza diversas situações. E uma coisa que é basilar, que é básica para mim, para o outro não é. Então, às vezes, o cliente me pergunta, não, poxa, eu não consigo enxergar tal coisa. Eu falo, não, olha, segue por esse caminho, faz dessa forma. É isso. Nossa, é isso, genial e tal. E aí eu percebo, cara, quão relevante é o nosso trabalho. Porque é uma coisa que para mim é básica, que eu já não dou mais valor, para o outro tem muito valor, porque ele não vive aquilo, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal de visualizar, não só com os candidatos, mas especialmente com os clientes nesse caso. Uhum. Como se preparar para uma entrevista, mas como se preparar para uma reunião? Veja, eu vou te trazer um exemplo muito curioso. Antes de me tornar headhunter, o último escritório que eu trabalhei, o escritório que depois virou cliente nosso aqui, Dr. Edmilson Wirtman Vicente, escritório Wirtman Vicente Advogados. Eu era da área trabalhista, e o Dr. Edmilson falou para mim, olha, a gente precisa fazer uma apresentação, não me lembro se era no Secov, enfim, sobre incorporação imobiliária. Você que vai dar. Nunca tinha feito uma apresentação na vida, muito menos uma matéria que eu não conhecia. Não é que ele pediu para fazer uma apresentação da área trabalhista. Eu falei, doutor Edmilson, mas como é que eu vou fazer isso? Eu nem sei qual é o tema. Não conheço. Ele falou, você vai conseguir. E aí, eu estou trazendo esse exemplo porque é como eu me preparei. Eu comecei a correr atrás. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui falar com gente que conhecia o tema. Eu tinha um amigo na época, que é o Rodrigo Carpá, que é um advogado, é mais da parte condominial, mas conhece muito. Ele me ajudou a estruturar uma apresentação. Sabe o que me ajudou demais? Claro, fiz todo um preparativo para deixar tudo pronto, a apresentação. Mas me ajudou demais repetir várias vezes a apresentação. Então, apresentei para mim. Apresentei na época, eu não era casado, para minha mãe, para meu pai, para minha irmã. Me apresentei no espelho. Depois, apresentei 2 vezes no escritório. Fui fazendo os ajustes. Quando eu cheguei na hora da apresentação, eu voei. Por quê? Porque eu estava repetindo o que eu já sabia e eu já tinha aprendido com a minha apresentação. E eu lembro que foi muito emblemático, porque eu acho que eu recebi nota 8,5 ou 9, assim, e era uma sala cheia e de gente que era do mercado. Então foi muito interessante. Eu trago o exemplo aqui, né, poxa, eu nunca fiz uma apresentação, meu Deus do céu. Claro que eu fiquei com medo, lógico que eu fiquei morrendo de medo quando o Dr. Edmilson falou. Mas na medida que eu fui me preparando, o medo foi passando. E isso serviu de base para várias outras coisas, inclusive para o que eu faço hoje, que é o direito de resposta, né? Então, o podcast. Isso serve para uma entrevista, né? Para você se preparar. Então, primeira coisa assim, como você vai se preparar? Bom, eu conheço bem a minha história, deixa eu contar a minha história aqui em alto e bom som para mim. Sabe como eu gostava de estudar, Gabriel? Olha que curioso. Eu lia o meu caderno em voz alta, porque eu memorizava. Legal. Então, quando você conta a tua história em voz alta, você vai meio que memorizando e vai se preparando, né? Faça isso, conta a tua história para tua mãe, para tua mulher, para teu marido, para tua filha, para teu filho, porque quando você chegar numa entrevista, vai ser algo natural. Esse é o primeiro ponto. Para uma apresentação, idem. Agora, quando a gente fala numa entrevista, tem a nossa parte, que é de contar a nossa história. Mas a gente precisa entender quem é o nosso interlocutor. O Gabriel que vai me entrevistar, peraí, deixa eu ver por onde o Gabriel já passou, qual é a história dele, me preparar. Deixa eu ver se eu tenho alguém em comum com o Gabriel. Tenho, porque isso serve de quebra-gelo. Então, quando você chega numa entrevista, isso nos Estados Unidos é incomum, porque eles já vão direto ao ponto. Mas no Brasil, você tem a oportunidade de quebrar o gelo. Sim. Poxa, eu vi que você é amigo do fulano de tal, que legal que você conhece. Pronto, já quebrou o gelo. Já fica mais leve. E aí, você conhecendo seu interlocutor, por onde a pessoa passou, qual a história dela, e ainda tendo se preparado, quando você quando você recitou, entre aspas, a tua história várias vezes, fica muito mais fácil, como ficou para mim na época que eu apresentei sobre incorporações imobiliárias. E, Safira, eu estava lembrando aqui do que você contou, e eu fui lembrando aqui de uma vez que eu fui entrevistado por uma agência, eu estava indo para estagiário, e aí eu cheguei lá, me apresentei para a secretária, ela falou, Gabriel, pode entrar nessa sala aqui. Daí estavam várias pessoas, né, pessoal um pouco mais velho. E aí eu entrei ali, o pessoal falando de moda, tal, eu falei, deve ser dinâmica em grupo, né, deve estar isso, vou entrar no jogo. E daí eu falando, mas essa ideia a gente pode colocar tal coisa, tal, daí o pessoal começou a me olhar assim, estranho, né, vai ver que eu dei uma bola dentro. Daí tal, não sei o que, eles continuaram falando, mas olha, isso daqui eu acho que a gente podia fazer uma coisa. Eu falei, podia.
Desculpa perguntar, mas qual que é o seu nome? Meu nome é Gabriel Vim, né? Participar aí também da entrevista com vocês. Daí os caras, todo mundo caiu na gargalhada. Não tinham me colocado na sala errada, era uma reunião da galera de uma empresa. Passou? Daí, Você deve ter... Não passei passou? nessa entrevista, mas pelo menos quebrou o gelo. Não deu certo, mas pelo menos eu dei risada. Mas, cara, isso ajudou também a conectar, porque já quebrou o gelo de uma reunião. Então, sério, eu falei, olha, acabou de acontecer isso, me colocar. E daí a gente já puxou. Mas isso é legal porque a gente às vezes chega muito nervoso, né, para uma entrevista que você vai fazer, porque você não sabe o que vai esperar, às vezes você não conhece aquela pessoa, por mais que você conheça os bastidores, tudo. Então, acho que isso que você traz do quebra-gelo é muito bacana, Sapiro. E tem um ponto, Claro. Complementando, que eu acho que é um grande diferencial que a pessoa pode ter numa entrevista. Uma coisa é o quebra-gelo, outra coisa é você conhecer a pessoa, a história dela e pontos de conexão. Você entrar na energia que a pessoa que está te entrevistando tem no nível de comunicação, vai encaixar. Porque é o seguinte, a pessoa acelera, se você tiver um perfil de contar a tua história, mais assim, a pessoa acelerada, acabou, né? E o contrário, se você é muito acelerado, é a pessoa mais calma. Então, não é para perder a tua essência, mas numa entrevista, é importante vocês terem o mesmo nível de energia e comunicação. Acelerou, acelera, diminuiu, diminui. Eu fiz uma apresentação esses dias, foi muito curioso, porque eu vi a pessoa se mexendo na cadeira assim, e eu comecei a acelerar a apresentação. No final, o cliente falou assim, você fala rápido, hein? Aí eu falei para ele, poxa, eu achei que você tava com pressa. Ele falou, não. Eu falei, então tá bom, então agora eu vou fazer com calma. Então, eu tava prestando atenção, era o jeito da pessoa, e eu comecei a acelerar. Então, é importante a gente estar atento como a pessoa se posiciona, como a pessoa te entrevistar, agachada, assim, na cadeira, deitada, se está prestando atenção, acelera, diminui, enfim. Esse acho que é um outro ponto super importante. Tem um livro, inclusive, muito bom que chama, acho que, A Linguagem do Corpo. E fala um pouco disso, que é a técnica de espelho, né? Que é excelente. Isso para você criar conexão também com a pessoa, né? Porque vai trazer. Então, isso que você traz é muito, muito legal. E, Sapiro, eu imagino que você deve ver muito isso também, que é a síndrome do impostor. E eu queria saber o que você acha disso, como lidar com isso, se você provavelmente já deve ter falado com alguém na mentoria disso também, então eu queria saber a sua opinião. Cara, a síndrome do impostor é uma coisa que eu já senti muito. Já entrevistei muita gente que sentiu. Cara, que é basicamente você se auto-sabotar, né? Uhum. Então, um cliente passa um trabalho e aí você pensa, cara, por que ele passou para mim? Eu sou fraco, eu não vou entregar esse trabalho. Meu Deus, tu ferrou. Uhum. Isso é síndrome do impostor? Ou o que eu tô fazendo nessa cadeira aqui, cara? Como é que me colocaram aqui? Isso é super normal. E eu tô falando normal para pessoas de carreira de muito sucesso. Uhum. Normal. O que eu aprendi? E aí eu vou contar com a minha experiência e ouvindo as pessoas do direito de resposta. Se as outras pessoas acreditaram em você, por que você vai se auto-sabotar? Por que você não vai acreditar se os outros estão acreditando? Então você está numa determinada cadeira, você chega ali por méritos, mas alguém tem que te colocar lá, alguém tem que ter a oportunidade, alguém tem que te promover. Se alguém fez isso, porque acredita em você. Então é normal do ser humano a gente se auto-sabotar. É super comum, mas a gente precisa entender que ninguém chega em determinado lugar do nada. Não existe a história da vaca no telhado, né? Alguém colocou ela ali. Então, assim, não existe, pum, acordei diretora jurídica, pum, acordei sócio de um escritório de uma empresa. Você trilha uma trajetória e as coisas acontecem por méritos e por verdade. Então, isso é uma coisa que acho importante dizer, recebeu uma promoção, esse cara não merecia, ele criou uma situação. Não vai acontecer de novo. Né? Não vai ter uma outra promoção. Venda. Não adianta você vender muito bem e não entregar. Você não vai vender de novo. Isso. Então, se você está crescendo com constância, é por méritos. As outras pessoas estão enxergando isso. Então, e essa é a minha dica, se você não acredita em você, olha para as pessoas que acreditam em você. Vá conversar com pessoas. Né? Põe isso para fora, para o mentor, para a mentora, para o headhunter. Mas acho que essa é a grande dica. Primeiro, é absolutamente normal. E segundo, numa boa, se você não acredita em você, acredita nas pessoas que acreditam em você. Sensacional. Só queria saber, para quem não sabe, vai começar agora, vai estar participando das primeiras entrevistas, não sabe por onde começar, que dica que você dá para eles? Como começar a contar a sua própria história? Por onde eu começo? Cara, é assim, eu acho que a primeira coisa, você tem que separar e pensar em 3 situações, tá? Vai mapear 3 momentos. Um desafio, uma conquista e uma virada. Isso você vai encaixar no teu discurso.
Por quê? Porque a gente vê que é muito comum numa entrevista a pessoa contar a história dela. Não é que isso fique pobre, mas você precisa chamar a atenção do teu interlocutor. Então, dentro da tua história, você precisa trazer esses 3 pontos que eu acho importante. Então, primeira coisa é pensa nessas 3 situações, como elas se encaixam na sua trajetória e encaixa isso no teu discurso. Segundo, que é o que a gente já falou, fala alto várias vezes. Conta para as pessoas da sua família, para os seus amigos, faça no espelho. É como pessoa que vai fazer sustentação oral pela primeira vez. Treina mais de uma vez, porque a hora que você chegar para fazer, você está pronto. Numa entrevista, idem, tá? Então, eu criaria essas 3 situações, pensaria nessas 3 situações, encaixaria na minha trajetória e treinaria várias vezes, especialmente para quem está fazendo pela primeira vez. Uma entrevista, uma audiência, uma sustentação oral, principalmente sustentação oral, menos audiência, reunião, apresentação, treine, se prepare. Sapiro, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato a deixar para quem quiser entrar em contato com você. Claro, com o maior prazer. Primeiro eu quero te agradecer, é sempre muito bom estar com você, no offline, no online. Espero que essa conversa que a gente teve aqui seja produtiva para a turma e eu continuo à disposição. Quem quiser me procurar, pode me escrever no renato@sapiro.com.br, renato@sapiro.com.br. Nos siga nas redes, no Instagram a gente está no @sapirolegal, no LinkedIn, tanto com o Renato Sapiro, quanto com Sapiro, quanto com Direito de Resposta. E é o que eu sempre digo também, né? Nos ouça no Direito de Resposta. Não por mim, mas pelos nossos excelentes entrevistados. E também, para fechar, quem quiser, sapiro.com.br, ela tem todas as informações da nossa empresa e do serviço que a gente presta. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar com você. Imagina, Sapiro, o prazer é todo nosso. Obrigadão, cara. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. E até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.